Nós vamos dar o início às aulas do sexto e nono ano a respeito da instrução religiosa. São Pio X disse o seguinte, que a ignorância religiosa é uma das causas que mais levam almas à perdição, à condenação eterna. E nós estamos vendo na sociedade de hoje essa ignorância religiosa do que tem de mais importante, mais essencial, E eles acham que pode levar uma vida só atrás do dinheiro, atrás do trabalho, ou atrás do divertimento, e não põe a vida em função de Deus. Deus está eliminado da sociedade. Por isso que o sacerdote, o padre, ele está administrando essas aulas para formar todos aqueles que querem um dia se salvar, poder ter uma noção clara dos elementos mais importantes da nossa santa religião. Por isso que muda tanta gente sai da igreja católica com falta de formação. Porque um padre, porque um sacerdote, porque um bispo deu mau exemplo, não se comportou direito, confunde isso com a Santa Igreja Católica, que é uma instituição divina. Sempre houve na igreja algo que sempre destoou do comportamento de um verdadeiro padre, um verdadeiro sacerdote. E sobretudo nos dias de hoje, que a Igreja Católica está infiltrada de gente ruim, que estão subindo os poderes, até os mais altos poderes, para fazer mal à própria Igreja Católica, essa imagem da Santa Igreja Católica. Então, meus caríssimos crianças do sexto e nono ano, eu quero que vocês se dediquem, estudem a doutrina cristã, porque aí a solução para todos os problemas, vocês têm todos os meios para poder se defender contra essa crise que está abalando o mundo atual. E, portanto, quem ainda não se inscreveu no canal, procura se inscrever, não só com relação aos 2 turnos, mas também apertar no sininho ao lado para dar prosseguimento e divulgar os nossos vídeos, e dar um joinho para poder impulsionar o nosso canal. E procure então passar para frente, convidar as pessoas para entrar, para escrever. Isso não só aprende, mas também vocês divulgam a doutrina cristã contida nesse catecismo, que vocês vão encontrar na editora Petros, e ali vão ter o acesso fácil a esse catecismo, que foi escrito por São Pio X, com alguns acréscimos. Esse pequeno foi ligeiros acréscimos, adaptações, esse pequeno opúsculo que é tão precioso, que se alguém seguir o que está aqui, vai encontrar a sua própria salvação. E peço também, de modo geral, para divulgar o máximo possível. Depois do Padre Nosso, que é a oração ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, temos uma outra oração bastante importante e muito preciosa, que é a Ave Maria. A Ave Maria foi composta pelo anjo São Gabriel, por Santa Isabel, a primeira parte. Depois a igreja acrescentou Jesus, e a segunda parte, a Santa Maria, foi composta pela igreja para exaltar a maternidade divina de Nossa Senhora, porque foi ela que nos trouxe Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo,
a pessoa mais excelente é Nossa Senhora, por ser a mãe de Jesus, que é Deus. Então, nossa preferência, depois do Pai Nosso, qual é a oração mais agradável a Deus Nosso Senhor? Depois do Pai Nosso, nós rezamos a Ave Maria, porque a Santíssima Virgem é nossa advogada mais poderosa junto de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório conta que havia uma mulher que pecou tanto na cidade que foi expulsa de uma cidade. E ela ficou numa gruta, as pessoas levavam a comida para ela, deixavam ali. Aí ela estava para falecer, ela recorreu a Nossa Senhora e dizendo que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à sua proteção, fosse por vós desamparada. Nossa Senhora lançou uma luz dela, do seu coração divino, penetrou no coração dessa mulher e iluminou a inteligência. Ela viu todos os pecados, ela se arrependeu e dizendo: se eu pudesse voltar atrás, começar tudo de novo, a minha vida seria diferente. Então, caríssimas crianças, começa a vida direito, peça a Nossa Senhora essa graça para não ter essa desgraça que teve essa mulher. E Nossa Senhora acabou salvando, ela teve a contrição perfeita, por amor de Deus, e foi parar no purgatório. Nossa Senhora aparece uma religiosa e dizendo para rezar muito para essa pobre alma. Eu pergunto o seguinte: depois de Nossa Senhora, é útil recorrer à intercessão dos santos, como por exemplo Santo Antônio, São Pedro, São João, São Benedito, Santo Expedito e tantos outros santos de nossa predileção? A Igreja Católica ensina o seguinte, que é coisa utilíssima recorrer à intercessão dos santos, porque as suas orações são muito agradáveis a Deus Nosso Senhor, porque são amigos. E Santo André e São Tiago, os dois, foram dizer para Jesus Cristo que foram procurados para poder conversar com eles, que eles queriam conversar com Jesus, conhecer Jesus. Então é uma intercessão dos santos. Nossa Senhora, ela foi, intercedeu para aquele casal, porque faltava vinho. Nossa Senhora é nossa intercessora, os santos também são nossos intercessores. Dê-me um bom exemplo de exercício de oração. Minhas caríssimas crianças, um bom exemplo é aquela oração que compreende a recitação do Pai Nosso e da Ave Maria, e da meditação dos mistérios mais importantes de nossa Santa Fé Católica. E esta oração é propriamente a oração do Rosário. Então a oração do Rosário é um meio que encontramos para rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e meditar nos principais mistérios de nossa Santa Fé Católica, que são os mistérios. Quantos são os mistérios do Rosário? Os mistérios do Rosário são 15. 5 gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. Os gozosos é da infância de Jesus Cristo e compreende também toda a sua vida pública, oculta e pública. E a oração dos dolorosos compreende a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele fez para nossa eterna salvação, morrendo por nossos pecados. E os gloriosos falam da glória futura, da ressurreição de Cristo,
de sua ascensão e sua gloriosa subida ao céu. Ele ascendeu ao céu, subiu ao céu, com seu próprio poder. E depois manda o Espírito Santo para santificar o início da igreja e preparar aquelas pessoas para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Depois, os outros dois mistérios para da Assunção e da gloriosa coroação de Nossa Senhora. Eu quero fazer a pergunta: quais são os mistérios gozosos? Os mistérios gozosos, o primeiro mistério é a anunciação do anjo à Virgem Santíssima, a encarnação do Verbo, está contido na Sagrada Escritura, na Bíblia. Segundo, a visitação de Maria Santíssima a Santa Isabel, também está contido na Sagrada Escritura, na Bíblia. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus Cristo em Belém, na noite de Natal, também se encontra na Sagrada Escritura. O quarto mistério é a apresentação de Jesus no templo, também se encontra na Sagrada Escritura. Aqui está resumido. E o quinto mistério, o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei, quando tinha 12 anos de idade, também se encontra na Sagrada Escritura. Vocês estão vendo? A Bíblia está dentro do rosário. Nós podemos rezar. É uma oração agradável a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Quais são os mistérios dolorosos? Os mistérios dolorosos são, primeiro, a agonia mortal de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Também se encontra na Sagrada Escritura, na Bíblia. Em segundo lugar, o segundo mistério, a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus carrascos, também se encontra na Bíblia, na Sagrada Escritura. Terceiro mistério, a curação de espinhos de Nosso Senhor pelos seus verdugos, também se encontra na Sagrada Escritura. O quarto, Jesus carregado a pesada cruz até o Monte Calvário, também se encontra na Escritura. O quinto mistério é a crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo? Também encontra na Sagrada Escritura. O rosário nos leva a falar dos ensinamentos de Nosso Senhor e pensar nisto, meditar nisto. Vocês estão vendo? Os protestantes nos atacam e nós abandonamos a Bíblia, a Sagrada Escritura. Pelo contrário, nós divulgamos a Sagrada Escritura por meio do rosário. Portanto, é oração que agrada a Nossa Senhora, atrai as graças de Deus sobre as almas. Por isso que Nossa Senhora em Fátima, ela se chamou Nossa Senhora do Rosário, e mandou que rezasse o texto todos os dias, rezasse e fazesse penitência. E quais são os mistérios gloriosos? Os mistérios gloriosos são o seguinte: o primeiro mistério é a ressurreição triunfante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo? Também se encontra na Bíblia, na Sagrada Escritura. Segundo, a ascensão gloriosa de Jesus Cristo aos céus. Também a Escritura Sagrada fala disso. Em terceiro lugar, terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em companhia da Santíssima Virgem Maria. Contra ou não contra a Sagrada Escritura? Quem diz que nós somos contra a Bíblia? Isso é pura ignorância. Quem reza o texto atrai as graças de Deus e guarda a sua fé em Jesus Cristo, em todos os mistérios da Santa Nossa Fé Católica. Então, vocês estão vendo que Nossa Senhora estava no cenáculo, ela preparou como medianeira e intercessora aquelas almas para receber o Divino Espírito Santo. Em quarto lugar, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e alma. Encontra também de uma outra fonte dos ensinamentos do Nosso Senhor, que é a tradição.
porque não é só a Bíblia, é também a tradição. E a igreja sempre venerou, sempre honrou, desde o início da igreja, a assunção gloriosa de Nossa Senhora ao céu. De corpo e alma ao céu, ela ressuscitou como Cristo ressuscitou. E em quinto lugar, Nossa Senhora coroada como Rainha dos céus e da terra. Se Jesus Cristo é Rei e trouxe Nosso Senhor para reinar essa terra, ela é o canal porque nos leva à realeza de Jesus Cristo. Portanto, o próprio Deus a coroou no céu como Rainha dos céus e da terra, como sempre ensinou a Santa Igreja Católica. Então, meus caríssimas crianças, é muito importante a gente ter bem presente o que a Santa Igreja nos ensina. Então, vocês estão vendo que Nossa Senhora pediu para que houvesse paz, rezasse o rosário, rezasse o terço, e São Domingos de Gusmão converteu os abigentes a pedido de Nossa Senhora para rezar o terço, rezar o rosário. Ele conseguiu converter por meio do rosário. E quando Simão de Montfort guerreava contra os albigenses, São Domingos rezava o rosário. Aí eles ganhavam a batalha, porque estavam estendidos os braços como Moisés, ele rezando, e conseguia. Quando ele cansava, baixava, Simão de Montfort tinha reveses. Se nós queremos vencer o comunismo, vencer o socialismo, colocar ordem aqui no Brasil, vamos todos, no Brasil inteiro, passar a rezar o terço, rezar o rosário. É a oração mais agradável a Deus, mais agradável a Nossa Senhora. Peço para inscrever no YouTube, aperta o sininho ao lado, quem ainda não apertou, dá um joinha. E vou dar a benção para todos. Que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, através do seu Imaculado Coração, abençoe a todos, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser, na próxima semana.